Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cardoso Cast e hoje recebendo mais uma dupla de peso aqui no nosso episódio de hoje, certo? Antes de começar, eu vou te esperar, hein? Já se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube? Já seguiu a gente lá no Instagram, @CardosoVeículos, a loja que mais vende carros no Brasil, a loja que vende carros ao vivo para todo o Brasil também, né, Marco? Fala, galera! Tava com Vamos pra saudade cima. desse Fala, galera. Tava com saudade também, vamos pra Tava cima. com saudade desse Fala, galera. Mas aí você tem que falar inglês, esse Fala Galera, né? É Hello. Speak, guys! Eita, aí sim, hein? Vamos pra mais um, né, Marco? Vamos pra mais um Cardoso Cast. Hoje aqui com uma dupla aqui sensacional. Dupla de peso, dupla de treinamento, Exato. dupla que vai elevar o nível de quem tá assistindo esse podcast. Exatamente. Certeza. Então assim, ó, você que precisa aumentar o seu nível, seja vendedor, seja empreendedor, seja uma pessoa que está querendo começar, né, no ramo automotivo de vender carros, de ter uma empresa, cara, assista até o final. Exatamente. Que hoje aqui vai ser dicas Preciosas. treinamento top demais. Top de linha. Já tô preparado. Você tá preparado? Tô preparado pra também. treinar? Tô preparado já. A gente vai ser os primeiros aqui a absorver, hein? A gente já consome, já vai Com aprendendo certeza. já. É Com isso. certeza. É isso. Vamos pra o cima. nosso podcast é pra isso. Vamos pra cima. E você vai apresentar esses caras então. Vou apresentar. Vamos lá? Vou apresentar. Tá preparado? Rapaz, preparado? A gente tá preparado Com sempre. Sempre. Nascemos preparados. Então vamos lá. Franco, nosso treinador. Isso aí. Apresentar aqui, Franco da Prospect Pro. É o nosso amigo, parceiro e treinador oficial da Cardoso. Isso é verdade. Quando tem treinamento, todos os anos a gente faz treinamentos, depois o Franco vai passar isso aí. Apresentando aí o Franco, seja bem-vindo, Franco. Muito obrigado pela oportunidade. A propósito, cara, uma honra, um privilégio aí. Obrigado a você, espectador. Marco, desde quando? 2018? Desde 2018, cara. A gente iniciou aqui com a Cardoso. É uma honra, um privilégio poder estar aqui nessa mesa aqui como vocês mesmos dissem, né? Nós somos de peso porque a gente tá um pouquinho acima do peso, mas vocês também são de peso porque a Cardoso é de peso também, cara. Eu vou dizer, os dois falaram isso, cara. Eu quase levantei daqui, eu falei, estão chamando a gente de gordo. Duas vezes, falaram isso duas vezes. Os caras são gordofóbicos. Tô puxando a barriga já faz meia hora aqui, cara. Não, é peso intelectual, entendam bem, tá? Muito obrigado. Calma, tá, gente? Você retratou aí, ó. Não tô, jamais. Bacana. Maravilha. Mas, ó, obrigado aí por terem vindo, tá? É especial pra gente, porque Prospect Pro faz parte da Cardoso Veículos, então vocês fazem parte do resultado, né, que nós temos, e é uma satisfação recebê-los aqui. Com certeza. A E satisfação agora receber o também, Daniel. vamos apresentar também aqui um dos cabeças. Um dos cabeças. Um dos cabeças da Prospect Pro. Segundo eu conversei com a Rafael Kutait, o Daniel tá ali, ó. Pau. Pau ali, tá ali. E tá difícil, ó. Conversei com ele no último evento da UVESP lá. Nossa, faz o quê? 2, 3 meses quase? Por aí. Conseguimos agora, cara. Olha como que é a agenda desse cara. Pra ter uma ideia, por isso que eu falei peso, viu? Por isso que é de peso mesmo. Agora entendi. Agora deu pra entender. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado. Daniel. Pessoal, prazer estar aqui. Cardoso Cast, né? Exato. Cardoso Cast, muito bacana. E vamos lá, a ideia é trocar informação, levar informação rica para você que é lojista e quer melhorar, aperfeiçoar mais o teu processo interno. Para você que é vendedor e quer vender mais, quer levar mais dinheiro para as pessoas que você ama. Cara, a gente veio aqui para contribuir, para entregar valor para vocês. É Com isso. certeza, vamos pra cima. Ó, já viram já que tem muito conteúdo. Muito. Então assim, ó, sem muita delongas. Sem muita delonga. Sem muita delongas, porque quem tá assistindo tá ansioso para saber, né, dos processos de vendas, dos processos, né, de uma loja de carros, uma empresa, e também das dicas também de vendas, também de perfis comportamentais. Não basta só vender, né? Exato, só fala do nosso canal no YouTube Vamos e já pra vamos cima. entrar nas perguntas. Então vamos pra cima. Se você tá até agora assistindo o vídeo e não se inscreveu no nosso canal ainda, vamos lá, hein? Vou te esperar, ó. Já se inscreveu? Já ativou o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos? Beleza, vamos pra cima então, ó. Segue também a Cardoso Veículos lá no Instagram, @Cardoso Veículos, Facebook, Cardoso Veículos também. Vamos pra cima, vamos começar sem mais delongas. Pessoal, prazerzaço receber vocês aqui. Muita gente acha que é só vender, né? Só tirar pedido. Mas é algo muito além disso. E vocês são expert nisso.
E vamos começar já com alguma dica que vocês podem dar para as pessoas que estão entrando nesse ramo de vendas, ainda mais nosso nicho, né? Venda de automóveis. O que vocês pensam aí sobre a venda? Como que está se tornando a venda nesses novos tempos de tecnologia? Conta pra gente aí, vamos embora. Perfeito, vamos lá. Ó, o que eu vejo que está acontecendo e existe um movimento do mercado. Hoje em dia, a venda ela está cada vez mais sendo uma venda consultiva. Né? Aquilo que você falou, o tirador de pedido, cara, esse cara está se extinguindo do mercado, ele não vai virar. Quem fica? Aquele cara que identifica a necessidade específica do cliente, sabe conduzir, sabe identificar e ofertar para esse cliente a melhor opção. Exato. Tá? Então esse é o cara que vai ficar no mercado, esse é o vendedor que vai ter alta performance, esse é o cara que vai conseguir ganhar dinheiro nesse nosso mercado. E é o que a gente vê muito também, né, Marco? E Franco, vendedores que ficaram lá atrás, né? Senta na mesa e só quer tirar o pedido e a gente vê que como você falou, tá acabando. E a gente tem os exemplos aqui na loja que ultimamente os clientes chegam, você tem que dar toda uma consultoria para o cliente, para poder entender, para ver o que ele necessita, né, Franco? E é totalmente viável, né, ter esses novos processos que a Prospect Pro também proporciona para a gente, né, cara? Perfeito. Exato. Junto a isso, né, somando ao que o Dani tem comentado aqui, a gente precisa olhar para dois polos. O primeiro polo é o seguinte: o vendedor que tem um pouco mais de tempo no mercado, ele sofre a consequência do agora é tudo novo. Exato. E aí ele vive na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. E isso faz com que ele perca a oportunidade de aprender o que está acontecendo, o que tem mudado, o que está acontecendo agora. O cliente ele vem pelo menos umas 3 ou 4 vezes na loja até que ele tome a decisão. E antes, na nossa cabeça de vendedor, porque eu fui vendedor, na verdade eu sou vendedor, mas eu vendi carro por muitos anos. Uhum. E qual era a nossa cabeça? A gente abordava o cliente no fluxo de loja e a gente já começava a medir o cliente com a nossa régua, o nosso funil. Então a gente media o cliente quente, morno, frio. Cliente frio, não me conectei muito bem com ele, esse cliente não quer nada. Uhum. Só que no dia seguinte o pessoal fazia um trabalho de repescagem, ligava para esse cliente, ele, não, já comprei na outra loja. Na minha cabeça era frio. Sim. Mas o cliente tem a intenção de comprar. E hoje, como as coisas estão totalmente diferentes, o cliente vem através do digital. O primeiro passo é esse. Sim. E o cliente de fluxo tem diminuído e muito nisso. Esse vendedor que tem sofrido as consequências de não entender que o mercado está trocando do presencial para o digital, faz com que ele perca muitas oportunidades. E isso acontece de forma rotineira. Provavelmente. E, cara, eu acho que assim, infelizmente ainda tem muitas pessoas que estão demorando para despertar, né? Para realmente falar, cara, preciso mudar. Virar a chave. Eu preciso virar a chave. E assim, eu digo de 10, pega aí 10 vendedores, cara, infelizmente 9 ainda estão esperando ainda, né? Até o pessoal brinca, né? O Rafa ele brinca, ele fala Nossa Senhora do Bom Fluxo. A Nossa Senhora do Bom Fluxo. Fica lá esperando na porta, de braço cruzado, esperando a Nossa Senhora do Bom Fluxo mandar o fluxo, né? É. Então, infelizmente, ainda tem muitos vendedores assim. E precisa mudar, porque as coisas hoje já são muito diferentes. Hoje é digital, né? Hoje, ainda mais com IA, da forma que está, né? A gente quero entrar nesse assunto também, sobre IA, sobre o futuro vendedor, e como vendedor também, o futuro vendedor também, ele pode também ser auxiliado pela IA. Então, assim, tem que ter essa virada de chave. E tá aqui, nós estamos com os professores que nos ensinam, né? Que nos ajudam, né? A virar essa chave. Isso é verdade. Marcão, a título de curiosidade, eu vou mandar para vocês, tem um link do Fórum Econômico Mundial, que ele classifica as profissões que vão crescer até 2030 e as que vão cair. As que vão cair, por exemplo, atividades mais operacionais, caixa, uma série de atividades que são operacionais. Atividades que vão crescer, tá lá, venda consultiva, que é justamente isso. Tá vendo? Cara, o vendedor de pedido, ele vai cair. Exato. Né? O vendedor que é consultivo, ele vai crescer. Ele vai crescer, né? Exato. E tem um detalhe, alguns anos atrás, acho que em 2020, vai entrando um pré-pandemia, não se falavam que carro você não ia ter vendedor
para vender, né? Começou aquela situação no mercado, pô, parece que, enfim, daqui a pouco não vai ter vendedor mais, porque até com as tecnologias e a facilidade, cara, a gente viu aí algumas marcas, né, multinacionais que vieram para o Brasil para tentar esse estilo de mercado, de menos gente, menos profissionais ali. Vamos falar em exemplos, Cavac, por exemplo. Sim. Mas assim, não tem jeito, tem que ter o profissional. Então, as maiores reclamações, né, pegando esses estudos de casos, foram: mas eu não tive atendimento, mas eu não tive assistência, eu tinha sempre ali um canal digital, mas não tinha com quem falar. E assim, o que aborrece a gente quando a gente tem um problema, a gente precisa falar com alguém, o ser humano a gente não consegue. Sim. Então, de fato, o vendedor é isso, o vendedor, exato, o consultivo, isso vai crescer. Imagine o seguinte, com treinamento e com inteligência artificial, que vai ajudar, né? Porque hoje com a inteligência, hoje a gente consegue muitas coisas. A gente consegue hoje, olha, eu tenho um cliente assim, 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 o perfil dele é assim, me ajuda a atender esse cliente. A inteligência, ela te dá. Na hora. Te dá o script, como você vai fazer, como você tem que falar, né? Então a gente vai falar aqui sobre perfil comportamental, que é importante a gente entender, e as pessoas não entendem, né? Tem muitas pessoas que nem sabem o que é perfil comportamental, mas é importante a gente treinar, entender isso. E, enfim, a gente ter isso como aprendizado e ter também inteligência também artificial também hoje, acredito. A gente vai entrar nesse assunto, né? Já estou aqui já dando spoiler já. Que é importante para o vendedor ter, porque isso vai ajudar, vai agregar muito. E, imagina, o vendedor hoje, que ele é consultivo, ele tem uma inteligência artificial ali que está ajudando ele, que está agregando. Está auxiliando ele ali. Cara, esse cara vai voar no mercado. Essa é a tendência. Exatamente. Não tem como esse vendedor não vender ou não se destacar. Não tem como. Exatamente. Agora, o cara que está lá esperando a Nossa Senhora do Bom Fluxo, esquece. Pode ter certeza, esquece. E aí entra, né, o que a gente sempre aprendeu também, né, sobre que pessoas se conectam com pessoas, né? Então isso vem à tona a todo momento. E pessoas se conectam com pessoas, só que o processo também é muito importante, né? Não adianta nada atender sem processo. E isso vocês podem dar um exemplo pra gente como funciona, né, Daniel? É muito bacana isso, e eu já quero tirar um estigma que muito vendedor tem. Quando você fala pro vendedor, não, você tem que seguir o processo, o que ele já imagina? Cara, eu tenho que preencher formulário, não é isso? O cara fala, uma pilha de papel na minha frente. Isso é processo. Gente, processo, na verdade, é aquilo que dá certo e você replica. Então, por exemplo, dentro da nossa consultoria, a gente coloca vários fatores. Então, a gente fala, tá conversando com o cliente, dá 2 opções de data. Por quê? Porque quando você dá 2 opções, ou você vem na Cardoso hoje, ou amanhã. Você consegue vir hoje ou amanhã? Cara, isso é um processo. Então, exato, é um mini processo que você está colocando. Quer outro processo? A gente pegou e fez uma análise com uma base de clientes agendados que viriam numa loja no dia seguinte. Metade dessa base a gente confirmou, a outra metade a gente não confirmou. Então, fazer a confirmação um dia antes, ela dá resultado. Quando a gente mediu essas 2 bases, quem confirmou e quem não confirmou, a gente viu que os clientes confirmados, o comparecimento foi 20% maior. Então, sim, você fala, puxa, eu vou... E uma simples ligação, o processo em si é uma simples ligação de confirmação. É uma simples ligação de confirmação, cara. Então, assim, eu falo que o processo todo, né, o pessoal me pergunta, qual que é a melhor técnica de vendas? Cara, faz todas as mini técnicas que você tem, que seu resultado vai ser muito maior. Isso que eu ia te perguntar, qual que é o processo? Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual que é o processo principal que você define para uma venda dar resultado? Na verdade, como vocês... Acima de tudo, eu vejo que assim, para a gente chegar no fechamento, o fechamento ele só acontece quando o cliente ele tirou todas as objeções da mente dele e ele está com uma certeza muito bacana que ali é a melhor negociação. Quer um exemplo simples? Você chega lá para ele e fala assim sobre a avaliação do carro dele. Pô, na tua cabeça você está pagando o melhor que você pode. Se na cabeça do cliente ele achar que você está pagando pouco, ele não deixa o carro dele. Você pode fazer o contrário. Você vira para o teu cliente e o cliente acha que você está pagando super bem no carro dele e você fala, puxa, ainda tem um manga aqui para mais R$500, para R$1.000, né? Mas para o cliente tá bom, ele fecha. Então, é muito da questão de percepção, né? O fechamento em si, ele vai acontecer quando o cliente, ao longo dessa jornada, se sentiu confiante. E a gente acha que a venda é só o final, quando o cliente fala assim, ok, tá fechado, vou ficar com o carro. Mas, na verdade, o cliente ele dá vários sims ao longo do seu atendimento.
Exato. Primeiro sim que ele te dá, por exemplo, quando você é agradável na ligação. Cara, ele fala assim, poxa, legal, o cara me atendeu bem. Diferente de uma outra loja que eu liguei e o vendedor falou meio de qualquer jeito. Então ele já deu um sim para você. Aí você vira para ele e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vem tomar um café aqui comigo. Ele, poxa, legal, esse cara não quer me empurrar uma venda, tá me chamando, tá me convidando. Então o cliente ele vai te dando, né, vários sims ao longo do tempo. A somatória desses sims é o que vai dar para você no final. Uma venda e uma venda com lucratividade. É isso. Né? É isso. O segredo que eu falaria é, faz os mini processos que o processo final dá resultado. É isso. Tá. Linkado ao processo, então a gente pode considerar abordagem. Então o vendedor, que seja ele que atende o cliente de forma online ou presencial, abordagem. Entra a apresentação e a apresentação pessoal, a apresentação da empresa como um todo e a apresentação do produto. Na sequência entra a quebra de objeções. E nas quebras de objeções é aí onde o vendedor geralmente ele queima etapas, que é onde ele passa pelo processo de abordagem e já tendencia o cliente para o fechamento. Sim. É no momento das objeções onde o vendedor acaba sofrendo as consequências de, não, esse cara não quer nada, esse cliente é caroço, esse cliente é esse, esse cliente é aquilo. Poxa, esse é o momento ideal de você criar conexão com esse cliente. Tem situações, eu atendo uma loja, um grupo de concessionárias que tem BYD. Adivinha quantas vezes um cliente vai numa loja para poder tomar a decisão de comprar um carro 100% elétrico ou talvez um híbrido, de uma marca nova? Ah, cara. 3 vezes, 2 vezes. Ele vai, em média, 4 vezes, até que ele tome a decisão. Imagine a paciência. Isso tem a ver com o processo do vendedor atender esse cliente, acompanhar esse cliente, a jornada de compra. E para aí sim ele tendenciar esse cliente para o fechamento. Ou seja, ele queima etapas porque ele aborda e já vai para o fechamento. Imagine um cliente que está em dúvida. A propósito, hoje, a gente usa isso como paradoxo da escolha. Paradoxo da escolha. Quanto mais opção você tem, mais em dúvida você fica. O vendedor oferece uma quantidade gigantesca de opções para o cliente e o cliente sai dali com mais dúvida ainda. Ele veio com uma certeza e saiu com dúvida. Isso olha é uma só, coisa é que uma faz dica diferença. importante de venda, hein? Aí uma dica importantíssima de venda. Repete aí, Franco, que importantíssima essa dica. Você quer que eu repita igualzinho? Por favor, com os mesmos gestos. Tá? Bacana. Dentro do paradoxo da escolha, existe essa questão e todos nós, vendedores que se preza, a gente precisa dar no mínimo 2 opções, ou no máximo 3 para o cliente. Porque se a gente trouxer mais opção, mais em dúvida o cliente vai ficar. A jornada de compra do cliente acontece quando você, vendedor, tendencia, conduz o cliente. Então, menos é mais. Beleza? Cara, ó, vou pegar um gancho do que ele falou. Um erro do vendedor novato. Ele vai, ele conhece todo o estoque e qual que é a tendência dele? Vem cá que eu vou te apresentar o estoque. Olha, tem esse carro que é fantástico, ele tem isso, tem isso, tem isso. E esse outro aqui? Ele também é ótimo, ele tem isso, tem isso, Todos tem são aquilo. ótimos. E esse outro, nossa, nem se fale. E aí, o cliente fica assim, cara... Perdido. Todos os carros são bons. Na dúvida, o que ele faz? Espera, eu não vou fechar agora. Isso aí. Lembra que eu falei que a somatória dos pequenos sims é que vai chegar no final? Quando você abre o leque de possibilidade, o cara fica em dúvida. Aí o que ele faz? Volta para casa, não compra, vai visitar uma outra loja. Aí aquela desculpa, preciso falar com a minha mulher, preciso falar com a minha mulher, eu preciso pensar, preciso falar com o gerente do banco, preciso... As desculpas são inúmeras. As desculpas são... Aí ele chega, ele volta para casa e fala, vou visitar essa outra loja aqui. Aí ele chega lá, encontra um vendedor já mais ligado nisso, o vendedor chega e afunila, fala, é isso. Aí pronto, era isso que eu queria. Aí ele vai lá e fecha. E aí que entra a questão de entender a necessidade do cliente também, certo? Isso que eu ia falar agora, que acho que entra um processo aí que é principal, né? Porque ele chegou nesse vendedor, que aí tem o processo de entender o cliente, de fazer as perguntas certas para funilar. Acho que esse processo, principalmente a gente fala muito aqui, né, nos nossos treinamentos, né, quando a gente faz com o Prospect Pro, mesmo nos nossos treinamentos, que a gente tem uma rotina, né, de pelo menos uma vez por semana a gente faz treinamento com o nosso time aqui, e a gente fala muito nisso, que é o maior erro do vendedor é quando ele pula essa etapa de entender o cliente, de fazer as perguntas certas para o cliente. Porque entendendo e fazendo as perguntas certas, a gente já consegue afunilar. Chegar em uma opção, chegar em 2 no máximo. Dica de ouro aqui para Cardoso Cast, tá? Eita. Pessoal, tenham em mente o seguinte, todo vendedor tem que ser intencional. E quando eu falo intencional, intencional em cada fase do processo. Você vai fazer uma ligação, primeira intenção sua, ele te dá ouvidos. Conseguir a atenção do cliente, o que eu tenho que fazer? Mostrar que eu tenho boas possibilidades, boas ofertas.
Consegui ganhar ele nesse sentido. O que eu faço? Faço o convite. O cliente veio para a loja, vou quebrar o gelo, vou levar ele para tomar um café, vou apresentar a loja como um todo, os carros. Então, a venda ela é feita de pequenas intenções e o vendedor tem que ser intencional a cada momento. Isso é verdade. Isso é dica de ouro. Dica de ouro. Intencionalidade tem que ter para tudo. Às vezes um stories. Já vendi muitos carros com stories. Um stories de... Às vezes eu tô com um carro, fui para casa com ele, tô voltando, faço um stories. Qual a intenção? De vender esse carro, óbvio. Com certeza. Essa é a intenção, de vender esse carro. E quantas vezes já várias vezes. O cliente chegou aqui, eu vi o Marco Aurélio postou um carro, tal, nossa, interessante aquele carro, nossa, aquele painel que ele postou, porque a intenção de mostrar, olha esse painel, olha esse painel aqui digital, olha que tecnologia que esse carro tem. Quer um detalhe legal? Eu já vi vendedor, o cliente vai lá, fala assim, me manda um vídeo do carro. E o vendedor vem com o celular e dá a volta no carro. Eu falo assim, cara, fala. Porque quando você fala no vídeo, você direciona a visão. Olha esse painel aqui. Exato. Gente, dá uma olhada nesse banco Exato. de couro. Exato. Olha como o carro está em Exato. perfeito estado. Olha o pneu, cara, novinho. Tal. O que você faz? Você direciona. Intencionalidade de novo, cara. Exato. É um processo. Você vê, tirador de pedido. O que o tirador de pedido faz? Ele só quer, vou vender, vou tirar pedido. Então não tem intenção, não tem um processo de entender, de mostrar, de... Cara, essa é a diferença. Hoje você pega o vendedor que está numa loja, por exemplo, aqui na Cardoso, cara, a média de vendas aqui do bom vendedor aqui é 12 carros. Vendeu 4 carros. Pode ter certeza, o cara tá tirando pedido. E o que esse cara fez que vendeu 12 carros? O cara teve processo, o cara teve intenção. Que é um outro processo que eu gosto muito, cara. Eu sempre fui muito fã daquele quadro de gestão à vista com o ranking de vendas, né? Por que eu sou fã? Porque eu sempre gostei de analisar as pessoas. As concessionárias fazem muito isso, né? Fazem muito isso. E uma dica para quem é lojista, coloquem isso. Mas o pessoal fala que está expondo. Coloca os 5 melhores, então, tá? Não quer expor quem está abaixo do resultado? Você tem 10 vendedores na tua loja, põe só o metade melhor ali, os 5 melhores. Por que eu gosto desse ranking? Porque é o seguinte, o Franco está vendendo mais do que eu. Cara, eu vou ficar bravo com ele? Não. Ao contrário, eu vou olhar e vou falar, o que esse cara está fazendo que eu não faço? Que atitude que ele tem no dia a dia dele que eu não tenho? Que conhecimento que ele adquiriu que eu ainda não tenho e que eu preciso adquirir? Que habilidade que ele tem no atendimento dele que eu poderia ter ou que eu posso desenvolver em mim para que eu venda tanto quanto ele ou mais? Sim. Né? O que eu vejo muito vendedor fazendo? Aí entra na questão do mindset, que é uma das coisas que a gente fala no nosso treinamento. O vendedor vira e fala assim, não, mas sabe o que é? É que ele tem lá o ciclo de amizade dele, lá na igreja dele, ele... Ganha dinheiro do gerente, ganha carro do gerente, né? A lojinha. Então, aí, poxa, cara, se ele tem o ciclo de relacionamento dele lá no ambiente dele, esse é um ponto-chave, eu preciso criar o meu. Né? Ao invés de eu ficar criticando e falando que ele só vende porque ele tem a rede de relacionamento dele, eu vou criar a minha. Seja lá no meu futebol, nos ambientes que eu convivo. Né? Então, assim, eu gosto muito. Analisa os vendedores de alta performance. Pode ter certeza, eles estão fazendo alguma coisa de diferencial que os vendedores de baixa performance não estão fazendo. É charada isso, cara. Verdade, com certeza. E pode ter certeza, o alta performance ele tem uns processos afinados. Sim. Cara, é impressionante. A gente visita concessionária e loja multimarca no Brasil inteiro. E a gente tem contato com vendedores que são assim totalmente fora da curva. Você vai falar com eles, cara, é uma equipe que segue processo. A gente entrevistou uma moça no nosso podcast chamada Gabriela Leite. Ela é uma vendedora da Volkswagen lá de Sorocaba. Ela chega a fazer 30 vendas de veículos 0 km por mês. Ela vende um carro por dia. Um carro por dia, até no domingo. Alta performance. Isso aí. Aí no meio do podcast ela vira e fala assim, eu não gosto de processo. Eu falei, como assim, cara? Eu falei, acabou o meu podcast. Quebrou com... Falei, como assim, Gabriela? Eu meio sem jeito, ela falou assim, eu não gosto, mas eu faço. Por que eu faço? Porque quando eu não sigo o processo, vai me dar retrabalho. Retrabalho vai me fazer gastar muito mais tempo do que se eu fizesse o processo correto. Exato. E o retrabalho que faz eu perder tempo não me deixa ganhar dinheiro. Então, assim, para ganhar mais dinheiro, eu faço processo. Abrindo parênteses, né, do que você está falando, tempo, foco e energia. Exato. Cada processo que você queima, alguma etapa, cada processo errado que você faz, você gasta esses 3.
Não é investimento, é tempo, foco e energia, cara. Exato. Isso não volta. O vendedor ele tem que estar com a mente direcionada. A gente trabalhou na mesma concessionária, né? Então é muito interessante porque a concessionária era dividida, o showroom de vendas e a oficina. Marte Veículos, né? Marte Veículos. Lembro. Oh, Comprava carro lá na Marte. Saudosa Marte Veículos. Beijão pra Cleide aí, ó. Verdade. Né? Gente boa nisso. O que acontece? A gente tinha ali, o pessoal da mecânica ficava olhando os vendedores do showroom e falava assim, olha os caras lá, né? O cafezinho, mesinha bonita, ar-condicionado, tal, e a gente aqui ralando. Falo, cara, você não tem noção do trabalho que é de um vendedor, de estar lá no showroom. Psicológico. E assim, você toma pancada do cliente, você toma um não do cliente, e pro próximo cliente você tem que estar feliz, sorridente, né? Então, Disposto, o vendedor, né? Pra poder negociar. disposto, o vendedor ele tem que criar habilidades emocionais. E ninguém praticamente fala disso. O vendedor ele tem que ter habilidades emocionais, que é o quê? Ter resiliência para tomar uma pancada e se reerguer, né? E seguir em frente. Ele tem que saber lidar muitas vezes com frustração, né? Com o cliente jogando, mentindo para ele. Ó, hoje a gente prometeu dar dica, eu vou dar várias dicas aqui. Por favor, Vamos lá. hoje aqui é um treinamento, nós estamos sendo aqui, ó, somos os primeiros a estar Tem um conseguindo aqui o privilégio de ter esse treinamento. Chega o cliente e fala assim pro vendedor, não, ó, eu consegui tal valor na outra loja. O vendedor fica bravo, né? Não pode, né? Me contive aqui. O vendedor fica bravo, o que ele faz? Então vai lá e compra dois, compra um pra você e um pra mim. O que você fez? Você cortou o laço, cara. O que você precisa Você mandou fazer? esse cliente embora, você mandou esse cliente pro concorrente. Você tem que virar pra ele e falar assim, olha, você tem um preço melhor lá? Cara, fica, ó, toma cuidado, eu conheço o nosso preço, eu sei a questão, o quanto dá para pagar. Faz o seguinte, cara, verifica melhor isso. O que você está fazendo? Ali a gente chama de saída honrosa. Você está dando a chance desse cliente, se ele está blefando contigo, e você sabe que ele está blefando, você dá a chance dele voltar atrás. Cara, eu já vi inúmeras vezes o cliente sair da loja e falar, ó, você tinha razão, os caras estão me cobrando um frete, estão me cobrando documento e tal, você foi honesto comigo, eu vou fechar aí contigo. Então, eu falo, é questão de ter essa saída honrosa, é outro processo. Né? Então é isso que as mães faziam com a gente, os pais faziam com a gente. Você pode ir, Pode ir, mas você não deve. Eu vou dar uma outra dica aqui, que a gente faz aqui. A gente diariamente temos esses tipos de objeção, esses tipos de situação, porque lá eu tenho melhor, porque eu tenho isso, e no zero é um pouco mais fácil no zero. A gente vem de zero também. No usado é mais difícil, porque usado você não consegue medir um carro, um preço, né? Você tem quilometragem, você tem se o carro é original, se o carro tem batida, se o carro tem retoque. Então são vários níveis, né, de configurações diferentes que vai determinar o valor de um carro. Agora o 0 km é mais fácil. Então, uma última situação que a gente teve agora, eu tenho tanto lá, tal, assim. A gente, tá bom, tranquilo. Dá um segundinho. Telefone, ligamos na concessionária. Tem um carro? Não tem o carro. O carro nem tem. O carro não existe. Não tem a pronta entrega. Aí, a gente já chegou na mesa. Cara, dá uma ligada lá, confirma. Liga aqui, a gente liga agora aqui, pra ver se realmente tem um carro, porque esse carro não tem. Esse carro não tem pronta entrega. A gente achou esse carro, e de fato a gente tinha achado esse carro em outra cidade, em outra praça, em São Paulo, o carro não tinha. Então, pode ligar, vamos ligar. Eu ligo na sua frente, já sabia da informação. Porque a gente não pode, né, confrontar o cliente também, porque senão é aquilo que você falou, você corta o laço do cliente. Cara, ligou, o vendedor de fato tinha falado que tinha, mas, né, vendedor, na hora que, olha, eu quero fechar então, tranquilo, o que eu tenho que fazer então, vou te pagar e o carro eu posso pegar amanhã? Peraí, mas... Aí começou a gaguejar. Gaguejou. Mas tem um carro, não, é 30 dias. Não, meu amigo. Então, obrigado. Tô comprando um carro aqui, já tenho um carro pronto, entrega. É isso. Acontece. Agora, se numa dessas você dá um corte, eu falo, negociar não é embate. Exato. Né? Negociar é você... O cliente está disposto a pagar um valor e ele quer uma condição, você está disposto a fechar numa outra. O que eu vou encontrar no meio do caminho? Isso é negociar. Exato. Negociar não é embate, não é um júri onde você argumenta, Exato. O cliente argumenta para ver quem tem razão. Exato. Se o vendedor vai para essa linha de negociação no embate, esquece, ele vai perder. Daniel, aproveitando, vamos lá para uma
ação típica, né? Que todos os dias a gente tem esse tipo de objeção, né? Qual que é as maiores objeções hoje? É preço, valor, avaliação, falar falar com a esposa. Acho que se falar com a esposa é o que mais tem. Mas assim, hoje o que a gente enfrenta muito, por exemplo, a gente tem uma troca, o cara quer X no carro dele e o cara tá disposto, o cara tem lá um Nivus, né? O cara quer pegar um carro de 200 mil na cabeça dele, o cara quer tabela no carro dele, quer 100 mil e pegar, olha, eu te dou 100 mil de volta, eu não faço, é isso e pronto. E aí aquela situação, fica aquele círculo, né? Que o vendedor vai falar com o gerente e aquela coisa toda e o cliente vai embora. Por quê? Ele sentou ali em cima do preço, em cima daquela volta e não conseguiram. Que processo, ou que dica que vocês dão para quem está assistindo, que diariamente isso é o que acontece aí, né? Vamos lá. Posso só vai lá, que senão eu estou monopolizando agora. Obrigado, viu? Obrigado. Não briguem. Calma. Aí eu posso complementar? O que geralmente acontece é o seguinte: se o cliente vem na sua loja e vai na outra loja, enfim, ele vai fazer a parte dele, porque ele é cliente, ele quer comprar sempre mais barato. Ele está visando o bolso dele. Esse é o foco. E tá tudo bem. Mas enquanto o vendedor, o consultor, vamos chamar de consultor de venda, enquanto o consultor de venda não entender, não compreender que aquele produto que ele está entregando aqui tem todo um processo, que tem uma equipe, tem um staff por trás que cuida de tudo e faz com que aquele produto esteja ali demonstrado para ele ser vendido, tem valor agregado. Se o vendedor, se o consultor de vendas não conseguir trazer valor agregado para o cliente, aquele produto não vai valer, vai custar. Então ele vai falar, o carro, quanto custa o carro? Ele vai falar, o carro custa tanto. E que tal se o vendedor, no meio disso tudo, ele trouxer uma situação falando do carro? Não, o carro é bonito, o carro tá isso, o carro tá aquilo. Não, olha, você já conhece o carro? E aí ele entra num processo onde ele começa a demonstrar, né, o diferencial do carro. Ah, não, mas esse carro eu consigo em outro lugar assim, um preço tal. Bacana, compreendo. Mas, eu tenho um histórico desse cliente aqui. Esse, inclusive, é um cliente que comprou com a gente por mais de 3 vezes. Esse carro eu posso te provar que ele não era um carro, ele tinha dono, ele tinha proprietário. Tem todo um histórico aqui. E a gente se preocupa muito não somente com a venda, mas também com o pós-venda. Então, se o vendedor começar a construir a venda dele, criar valor, tornar a venda dele consultiva, ele deixa de vender preço e ele passa a vender valor. E isso para o cliente, às vezes, que está desmistificando, não, eu quero pagar mais barato. É lógico, e está tudo bem. Mas o vendedor precisa construir isso ao longo, de acordo com o tempo em que ele atende esse cliente. Caso contrário, ele vai só, próximo, cara, você não quer nada. E aí vira linha de produção, e não pode. Nós somos executivos de venda, nós somos consultores de venda. A gente presta consultoria para o cliente. Então a gente tem que desmistificar do quanto custa por quanto vale. Exato. Essa é uma dica que pode ajudar o vendedor aí nesse sentido. Exato. Perfeito. Pegar um gancho aqui. Se você olhar o KNAI de uma loja, né? Entra lá no contrato social da Cardoso, está lá o KNAI. E o KNAI está dizendo o quê? Comercialização de veículos. Quando você fala comercialização de veículos, é o seguinte: o vendedor ele tem que ser bom para vender o carro que ele tem no estoque, mas ele tem que ser bom de comprar. Comercializar, exato, comprar e vender. Nesse ponto do processo, o teu objetivo é o quê? Comprar o carro do cliente. E mostrar para o cliente que você está comprando num preço bom. Pô, Daniel, beleza, até aí é a teoria, mas vamos para a prática. Sem querer a gente aprende errado. Por que aprende errado? Porque eu vou lá, eu pego a avaliação, eu falo com o meu cliente, o cliente não gosta daquele preço, o que eu faço? Eu vou pro avaliador ou pro gerente na loja, na hora, para dar aquela chorada universal, né? A chorada universal. Aí nós estamos falando dentro de casa. O que a gente fala dentro de casa? Das dores que a gente tem dentro de casa. O que eu chego? O vendedor chega para falar comigo, eu sou o dono da loja. Eu vou falar, você tá louco, cara. Eu tenho que pagar imposto quando o carro entra, imposto quando o carro sai. Eu tenho que pagar o rateio aqui da loja, tenho que pagar a comissão para quem vai vender. E às vezes um detalhe também, uma observação também, que aí é o nosso ponto, e às vezes você está resolvendo, às vezes solucionando algum pepino, algum probleminha, você já está com a cabeça fervendo. Sempre aparece nessas horas. E aparece o vendedor, o cara quer tabela, me ajuda aqui. Então, e aí prejudica, você fala, cara, você já não tem essa paciência, às vezes você já não tem toda essa paciência. Para falar. Cara, é isso aqui, pronto. Calma, executor, você tem que vai vender. devagar, Calma, executor, vai devagar aí. Mas olha que coisa interessante. A gente está falando de uma dor da loja, ou no caso da concessionária também, né?
E o que acontece? O vendedor chega para o cliente e fala assim, então, sabe o que é? Ó, não consigo pagar mais porque eu tenho que pagar aqui o imposto, tenho que pagar isso. Na cabeça do cliente, o que ele fala? Cara, isso é problema teu, eu não quero perder esse dinheiro. Então, quando a gente fala da dor da loja, o cliente não está nem aí. Exato. Onde a gente tem que atuar? Na dor do cliente. Cara, quanto vai ser difícil para ele fazer a venda lá fora? E o risco? Quanto que ele vai tomar de risco? Cara, você está disposto a receber uma pessoa desconhecida na tua casa? Né? Para você anunciar, você vai ter que ir lá. Quanto tempo você vai vender esse carro? Quanto tempo você vai demorar para vender? É deixar a pulga atrás da orelha do cliente, porque de fato é mesmo. É trabalhar as dores. Eu falo que assim, então, são dois tipos de argumento. O que convence é esse do custa tanto. Por quê? Por que convence? Porque o cliente vai falar, legal, eu entendo porque você está pagando pouco. Não quero. Vou procurar em outro lugar. Exato. Tudo bem, te entendo, compreendo, mas pra mim não tá legal, pra mim não atingiu a minha expectativa. E tem os argumentos que convencem. Quais são os argumentos que convencem? Onde dói pra ele. Ó, você vai ter que lavar o teu carro, você vai ter que pegar Aí é dica de ouro, hein? Aí é dica, olha essas dicas que são... O que justifica, você tem que lavar o carro, você tem que pegar um dia que a iluminação tá legal, você tem que tirar foto. Agora tem portal que você tem que pagar. Você tem que pagar o portal, você tem que subir com todas as informações, você vai receber ligação. O dia inteiro, dependendo. Vai ter cliente que vai falar assim, viu? Vai ter golpista, vai ter muito golpista. Golpista pra caramba. Acho que a primeira coisa, vão tentar hackear o seu WhatsApp. Vão tentar hackear o teu WhatsApp, vão clonar a tua postagem, vão... Sabe, cara, assim, é muito risco e muito trabalho. E às vezes pro cliente não compensa, cara. Né? Então você tem que mostrar para ele isso. Olha, eu estou fazendo uma captação, né? Mas imagina, o que eu estou tirando de responsabilidade sua é tudo isso. Exato. E tem outro. Por lei, o fato de nós sermos lojistas, o que acontece? Eu tenho que garantir, como é minha profissão, se eu comprei o carro do cliente por um valor, na hora de manobrar o carro, dá um BO, acende um monte de luz no painel, cai o motor, sei lá, né? Cara, a responsabilidade é minha. Eu não tenho que falar com o cliente nada. Então, é justamente isso. Eu iria nessa linha de trabalhar a argumentação. Lembra que eu falei que são vários pequenos processos e o vendedor tem que ser intencional em cada um deles? Exato. Mais uma dica aqui. A tendência do vendedor é, quando o processo é complicado e gera atrito com o cliente, o vendedor tenta evitar. Não evita, gente. Né? Notícia ruim você dá ao vivo. Se o carro do cliente vale pouco, você tem que chegar e falar, olha, vale tanto. Eu acredito, teu carro é bom, mas o mercado não valoriza. Eu não consigo. Se eu pagar a tabela FIP no teu carro, eu não vou conseguir vender ele. Exato. Com e uma simples amostragem, né? Porque você eu pega já ali vi o Marco fazendo isso muitas vezes. Abriu o Web Motors. Às vezes, eu quero FIP, mas cara, tem aqui lojas revendedoras que, né, estão aqui, tem toda essa estrutura que você está vendo aqui, tem a mesma estrutura e estão vendendo abaixo. Como que vai ser vendido assim esse carro? Então, é importante, né? Tem outros detalhes. Poxa, o cliente tem uma carta de crédito do consórcio dele. Você vai aceitar? Exato. Poxa. Exato. Sabe? Pô, você consegue financiar para o teu cliente? Não consegue. Então, cara, é assim, a chance... tem alguém querendo comprar em espécie. Você vai aceitar? Você vai pegar dinheiro? Você vai pegar dinheiro em espécie? Nem sabe para quem está vendendo? Cara, então é muito... Eu falo, é trabalhar nesse quesito. Cara, como é que eu posso melhorar a percepção do cliente para ele perceber, cara, realmente, olha o transtorno que eu vou ter. Faz o seguinte, não, eu deixo o carro por esse valor. Você está dizendo que o vendedor ele tem que ser especialista hoje em mini processos? Porque ele tem, de certa forma, ele tem que ser especialista em entender a hora que ele precisa fazer as perguntas certas, né? Em fazer as colocações certas, porque é o que você falou, simplesmente, se ele falar, cara, é isso aqui, porque é isso, o cara vai embora, tá bom, ok, entendo, mas o cara não vai fazer negócio, o cara vai deixar o negócio na mesa. Então o cara tem que ser especialista hoje nesses mini processos. Como eu falei, são vários sims que ele tem que te dar ao longo do atendimento. Então um sim é, poxa, tá valendo a pena deixar o carro nesse valor. O outro sim, que muitas vezes a gente atende muita montadora e eles estão chamando a gente para fazer muitos treinamentos. Por quê? Porque a gente traz o viés comercial. Normalmente, os treinamentos da montadora, eles são focados em produto. E tudo bem, tem que ser. Eles produzem, eles têm que falar dos benefícios de cada produto. Só que muitas vezes, quando a gente está com o cliente na mesa, o que pega? Às vezes é a aprovação de crédito, cara.
Quantas vezes o cliente está convencido, ele quer o carro, ele topou deixar mas o CPF dele não passa. Aí você tem que tentar o CPF da mãe, do pai. Eu falo que é muito mais... O cara tem que ser especialista em crédito. Em crédito também. Porque o cara tem que entender quais são as chances, as outras chances, possibilidades que... E encontrar o caminho. Quantas vezes você fala, pô, eu não tenho dinheiro para dar entrada. Então vamos fazer o seguinte, eu vou parcelar uma parte da entrada no cartão de crédito, né? Vou colocar o financiamento no nome da tua esposa, porque o score dela tá melhor do que o seu. Cara, o nosso papel é encontrar caminho para o cliente fechar o negócio. Exato, ser facilitador. É um facilitador, exatamente. É isso. E às vezes o cliente tem receio de falar isso. É isso, verdade. O cliente ele chega meio... Mano, passa aí o meu CPF, vê se aprova. Só pra tentar sorte, né? Verdade. Aí você fala, puta, aprovou ele. Verdade. Mas aí entra muito na questão de conseguir identificar o comportamento de cada cliente, né? Tem cliente... O que acontece muito também, que a gente vê na loja, diariamente, é os clientes que já chegam na loja, vamos supor, ele tá atrás de um Nivus, e ele já chega ali com tudo sobre o Nivus. Ele sabe tudo sobre o carro, ele sabe quanto que faz... Quantos km ele faz por litro, ele sabe se tem Apple CarPlay, se não tem, e às vezes o vendedor ele não tem a expertise de saber ali, literalmente, o que ele tá mexendo, o produto dele, né? Eu imagino como é esse perfil de cliente, tá? Ele é aquele cliente que parece que ele brota do rejunte, ninguém viu ele chegar, ninguém viu ele entrar na loja, ele entra no carro, começa a fuçar no carro inteiro, tá todo mundo ocupado fazendo um monte de coisa, e de repente o Marco viu. Quem não é pra ver, vê. Com certeza. Não, isso aqui é... Não, dá licença, eu já vou entendido. O seu Cardoso passa de vez em quando aqui na loja, vai ver. Vai ver esse cliente. Dá licença, já foi Calma aí, como é que esse cliente tá aqui? Vocês estão aí, ninguém atende os clientes. E ele pergunta, ele já foi atendido? Ainda. Impressionante, né, cara? Esse é um perfil de cliente que ele precisa de análise, ele precisa ter informações. Então ele já fez a lição de casa dele. Aí ele pega um vendedor que também gosta disso. Um vendedor que também é técnico, conhece o produto. Cara, dá muito match. Se conecta muito bem. Só que tem duas situações. Tem um cliente que é mais analítico, que é mais de analisar e ele não toma a decisão na hora. E aí ele pega um vendedor que é o cara que quer vender, o cara que, final de mês, né, chegando, o cara tem que bater a meta. Ele vai pressionar esse cliente que tá fazendo ainda a lição de casa dele. Tá pesquisando. Ele sabe que ele vai comprar o Nivus, mas ele pesquisou o Nivus aqui em outras 3 lojas. E esse vendedor está pressionando esse cara. Não pressione um analítico, porque se você pressionar o cara, ele espana. Dos perfis ele não toma decisão. De todos os perfis comportamentais, esse é o mais difícil de fechar negócio? Eu não digo, não existe perfis desafiadores nesse sentido. É uma questão de você primeiro identificar. Existem 4 perfis hoje na metodologia que a gente vai chamar de DISC. É uma metodologia criada por William Monckton Marston. A propósito, né, a título de curiosidade, o William Monckton, ele foi o cara que desenvolveu o polígrafo, que é o detector de mentiras. Ele também fez... Não sabia disso. É mesmo, foi ele que criou. Olha a importância. Ele escreveu um livro chamado A Psicologia das Pessoas Normais e também é o cara quem criou a personagem Mulher Maravilha, que todos conhecemos aí. Caramba, não sabia. O Franco é cultura, hein? O chicote cara? Tá vendo? O chicote da verdade, cara. O chicote da verdade, olha só. Ele não consegue mentir. Cara, e assim, só uma vírgula aí, é um dos assuntos, eu acho que como o Daniel falou, explicou bem, são mini processos, né? A venda ela é construída de tijolinho em tijolinho hoje. Foi o tempo que o cliente tropeçava, caía no seu pé e aonde que eu assino? Era assim. Há 20 anos atrás era assim. Aquele vendedor dinossauro que ainda acredita que o mercado vai voltar, eu vi esses dias. O cara, não vejo a hora do mercado voltar ao normal. Ainda tem assim? Ainda tem? O normal do mercado? Explica aí. Não vai voltar ao normal. E cara, era assim. O Gabriel nem tinha nascido ainda. Nada. E era assim, o cara tropeçava, caía no seu pé e falava, onde que eu assino? Cara, era muito simples, muito fácil. Mas hoje não, hoje é tijolinho por tijolinho, uma jornada, você tem que ser especialista em vários assuntos, em vários, crédito, é no produto, é em pessoas. E uma das coisas que eu vejo, que é muito importante, a gente aprendeu muito isso com a Prospect Pro, principalmente com o Franco aqui nos treinamentos, é entender cada perfil comportamental. Franco, dá uma aula aí de perfil comportamental, porque assim, quando você falou que aí dá match, quando você pega um cara analista com um vendedor também que gosta também de ser analista, mais técnico, legal, beleza. Mas você pega um vendedor acelerado,
Tipo, o Rafael Kutait acelerar o dominante lá em cima e pega esse cara analítico. A gente vai precisar primeiro desenvolver uma outra figura para o Rafael Kutait, porque não tem no disco. Eu tenho o perfil, né? O William ainda não. Tem que ressuscitar o William. Não, a gente fala que normalmente tem uma ou duas características que são preponderantes, né? O do Rafa ele só tem uma. Esquece as outras. As demais ele Esquece esqueceu. as demais. Bom, primeiro de tudo. Um abraço aí, Rafael abraço Kutait, pra você, meu, Rafa. nosso irmão. Nós estamos zoando aqui um pouquinho aqui, mas é verdade. Aqui, Rafa. A gente trabalha, tá vendo? Olha como é desafiador. Tá vendo? Depois ele vai ligar, daqui a pouco o telefone dele Daqui a pouco toca. Tá vendo? Primeiro de tudo, junto a essa metodologia, claro que aqui a gente está falando na teoria, mas na prática acontece muito. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui e, obviamente, todo mundo já passou por isso. O DISC, ele não define caráter. Essa metodologia ela não define caráter, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo, nós somos uma mescla dos 4 estilos de comportamento. Não tem como você falar assim, não, eu sou só isso. Só isso. Ou sou Sem só rótulo, aquilo. né, Franco? Sem rótulo. Você é DISC. Se for para falar assim, então você é DISC. Você é uma mescla dos 4. Por quê? Eu sou um pouco acelerado. Eu falo rápido, eu sou acelerado. Mas quando eu tô numa boa, cara, eu fico tranquilo, brando. Inclusive as pessoas pensam que eu até sou psicólogo, que eu falo mais calmo. Você vê que a gente consegue surfar nas ondas. Quando um cliente entra também acelerado, que ele sai de um carro e vai para o outro, não adianta você pegar esse cliente, abordar ele e vir com veja bem. Ele é objetivo, ele chega sabendo o que quer, ele já... Esse cara é o dominante, Franco? Esse cara, ele tem um viés de dominância. Aliás, melhor para quem está assistindo, nunca ouviu falar em perfil comportamental. Quais são os 4 perfis comportamentais? Vamos lá. Só para a galera entender, né? Isso. Os 4 estilos de comportamento, desenvolvido aí por William Moulton Marston. O primeiro que é o D, que a gente vai chamar de dominante ou executor. O segundo é o influente. Então, por que do DISC? Dominante, influente, established, que é a estabilidade, que a gente considera como estável, e o S de conforme, que a gente costuma chamar de analítico. Esses são os 4 estilos de comportamento do DISC. Como eu disse, nós somos uma mescla dos 4. Para você descobrir e identificar o que realmente você é, ou você está em alta com um dado estatístico, é necessário que você seja submetido a um teste. A partir do momento que você executa esse teste, ele já te entrega ali exatamente como que você está naquela situação. Só uma vírgula. Muda a sua vida profissional, social, a partir do momento que você faz esse teste. Então, não sei o que é esse teste, nunca vi. Cara, então, queira saber, faça, que vai mudar a sua vida profissional e social. E muda mesmo. Posso aproveitar e fazer Muda jabá mesmo. aqui? Vai lá, vai. Você que é lojista, você que é dono de concessionária, você que é gerente, você que está nos assistindo e quer saber mais informações, nós somos analistas de perfil comportamental, nós temos essa ferramenta, nós conseguimos desenvolver você, o seu time e a sua empresa, tanto para o âmbito pessoal quanto para o âmbito profissional. É só contatar o Prospect Pro que a gente consegue resolver esse E problema. esse cara aqui, ele palestra a respeito disso, tá? Então, se você quer fazer algum evento maior, pode chamar ele. É isso aí. Junto a tudo isso... Deixa eu só pegar um gancho aqui, porque a gente tá falando de processo e alinhando uma coisa com a outra. Cara, também é processo. Por quê? O DISC, com o estilo comportamental, você consegue identificar como que é essa pessoa. Então, o primeiro passo, identifica. O segundo, uma vez que eu identifiquei, como essa pessoa tem a tomada de decisão completamente diferente, a argumentação completamente diferente, você identificou, você vai cadenciar o teu atendimento e você vai dar o fechamento de forma diferente. Como o Franco bem falou, o analítico, se você pressionar ele sem ele ter a decisão na cabeça, ele não fecha, né? Então, cada um tem o seu jeito, tanto de você atender no showroom, quanto de fechar, né? Vou devolver para você. Isso é processo. Já pensou? O dominante. Eu sou um vendedor dominante, eu sou executor. Eu tô aqui, aí entra um cliente que quer conversar e tá mais de boa, tá com o tempo mais livre. Eu chego numa cara e falo, pelo amor de Deus, tira esse cara de cima dali da minha mesa que eu não aguento mais, não tenho paciência. Ele quer ficar contando a história da viagem, disso, daquilo, eu não tenho paciência. Eu quero vender, mas final de mês, Marco Aurélio. Então, esse é um perfil de cliente que, de repente, caberia um outro perfil de vendedor atender. Poxa, é um cliente que gosta mais de conversar e tal. Vamos falar com outro... Só que tem eu estou falando do lado do dominante executor. Se entrar um cliente dominante executor, pode ser que demete também um outro vendedor nesse mesmo perfil atender.
Você se conecta muito bem. Vai parecer que os dois estão brigando, mas não, né? Parece Parece uma briga que você fala, meu Deus do céu, os dois estão brigando ali, não, mas Separa. estão brincando, estão dando risada. 10 minutos de conversa, venda feita, pronto. Um já sabe o que quer, o outro já sabe o que quer. E os dois acabam resolvendo o problema de uma forma muito rápida, prática. Já o influente, tratando aí o segundo lado do influente, ele é um cara mais amistoso, ele aborda o cliente, ele consegue conectar muito bem as pessoas. Então, olhando para um cliente que é assim, ele chega caçando olhares. Aí ele já chega, pega uma pessoa, pega outra, de repente ele está ali no meio ali, palestrando. Ele pega o café, toma água, serve as pessoas, começa a conversar, interagir. É 10, 20, meia hora de conversa e nada de venda. Se você tem um vendedor que é assim e um cliente que é assim, meu amigo, ele vai marcar o churrasco, ele vai marcar o final de semana. Vamos passar um dia conversando. E não vai rolar a venda. Vai ficar o dia inteiro atendendo. O dia todo atendendo. Aí esse vendedor, a gente vai chamar ele de vendedor Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Não dá para ter um vendedor só. Olha, se isso acontece na sua loja, você tem algum amigo, né, que é dessa forma aí, pode ficar tranquilo que na 99% das outras lojas acontece a mesma coisa. Pois é. Tem o mesmo vendedor. Aí acontece todo o retrabalho, né? Pra poder aperfeiçoar um vendedor que é dessa forma, né? Pra Exatamente. jogar o fechamento ali no processo dele. Exatamente. E é muito interessante, como bem o Franco falou, né? Imagina só que você tem um vendedor com um perfil dominante muito alto e chega um cliente lá expressivo ou influente, né? O expressivo gosta de falar. Como é que você se conecta com o influente? Ouvindo ele, comentando alguma coisa pessoal sua. Elogiando ele. Elogiando, conversando. Poxa, por que você deseja esse carro? Não, eu quero fazer tal coisa, eu quero... Legal. É assim que você se conecta. Como que é o perfil do dominante? Ele quer objetividade. Então, ele vai tentar cortar esse cara. Na hora que ele tenta cortar esse cara, o cliente não se identificou com ele. Então, você perde essa conexão, você perde essa venda. E é um dos pontos principais da negociação, né? Se o cliente não se conecta com você, esquece. Não tem como. Eu vou pegar um nome aqui de uma vendedora, viu? O JJ Podcast. Não sei se vocês viram. Esqueci o nome dela. Ela com um perfil comportamental, ela estudou tanto que ela começou a aplicar com os clientes, as vendas dela de 20% de conversão foi para 70% de conversão. 70%. Imagina, de 10 pessoas você atender, você vender para 7. Caraca. Por quê? Porque ela virou analista de perfil comportamental, então ela entendia cada cliente e ela atendia, ela surfava todas as ondas e cada cliente ela atendia da forma que aquele cliente queria ser atendido. Cara, porque ela virou especialista em outro nível, de perfil comportamental. Quer um exemplo? Às vezes a gente se irrita, né? Você vai lá, você fecha uma venda, que é um perfil que normalmente deixa o vendedor furioso, é o estável. Porque o estável, o que acontece? Ele gosta muito de ouvir a opinião dos outros. Então ele vai lá e fecha a venda contigo. Só que ele vai lá pro cunhado. Aí ele chega e fala com o cunhado, eu acho que você não fez uma boa negociação. Aí o que acontece? Essa pessoa é muito suscetível a ouvir a opinião alheia e a mudar muitas vezes o comportamento. Né? Cara, e é aquele cliente que fecha contrato contigo, passa um dia... E como tratar? Você vai conduzir primeiro... Vai lá. Quer tocar? Você vai conduzir primeiro esse perfil ganhando a confiança dele. Então, antes dele comprar o carro, ele tem que comprar você. Para ele ver credibilidade em você primeiro. Exatamente. Você tem que seguir o passo a passo, o processo da venda e tem que falar para ele. Isso tem que ser verbalizado. Do passo 10, agora a gente está no passo 3. Então, agora você vai fazer isso. Por que isso é importante? Porque ele tem uma certa preocupação em errar, parece analítico. Mas o errar dele quando ele erra, ele acaba fazendo com que as pessoas próximas a ele julguem. Ele tem um pouco de preocupação com esse auto-julgamento, essa autocrítica. Então, você tem que conduzir do oi ao tchau com esse cara. Entendi. Do começo ao fim. E mostrar para ele, conduzir ele, de fato. Aí ele ganha a confiança de você. Uma coisa que eu gosto de fazer com esse tipo de perfil, reforça que ele tomou a decisão correta. Né? Ele tá saindo da loja, parabéns. Ele precisa ouvir uma segunda opinião falando que ele tá tudo certo, vamos dizer assim, né? Exato. Então, assim, ele precisa desse reforço. Às vezes, identificou isso,
puxa o gerente, para o gerente chegar também e falar que ele fez a decisão correta. Porque isso engloba, isso conecta. Né? Exato. Parabéns, você fez um ótimo negócio. Aproveitando até esse gancho, às vezes isso a gente fala muito aí com o time, a gente tem que parabenizar. Independente do perfil comportamental, às vezes o vendedor ele erra quando ele fala assim, obrigado por ter comprado comigo, né? E a questão da valorização do seu trabalho. Isso é muito importante. Estou falando aqui perfil, mas é uma coisa que abrange todos. Sim. Parabéns pela sua conquista, parabéns pela sua compra, principalmente para esse perfil que precisa de validação. Sim. E para todos, né? Porque você tá valorizando o seu produto e o seu trabalho. Marcão, mas isso é processo? Esse é processo. É processo. Tudo é um processo, né? Pô, processo. tem uma coisa, a gente atende o ramo de motocicletas também, né? O que a gente coloca como processo no ramo de motocicleta? Chega pro cara e fala assim, ó, posso combinar uma coisa contigo? Quando você for fazer uma viagem, né? E você estiver num lugar legal, aquele lugar que você para contemplar o pôr do sol e coisa e tal, cara, você me manda uma foto. Olha que coisa doida, você tá entrando na mente do cara. Uhum. Você tá fazendo o quê? Você tá se conectando com ele num momento de extremo prazer, de realização dele. E você vira para ele e fala assim, cara, quando você estiver num lugar, uma paisagem bonita, uma viagem inesquecível que você queira fazer e tal, você me manda uma foto, só para eu curtir com você. Cara, ali naquele momento, quando o cliente chega, manda uma foto, cara, você está conectado emocionalmente com esse cliente. Exato. O influente é o cara que vai mandar 30. Ele vai fazer vídeo, ele vai te ligar. Vai fazer vídeo chamada. Vai fazer vídeo chamada. Aqui, ó, vai fazer vídeo chamada. Exato. Aí pensa você, sendo gerente, você dominante em alta, não sei o quê, aí você tem um vendedor que é o estável. Estilos opostos. Estilos opostos. Você tá 380 por hora. E o cara tá em slow motion. Não, calma, vamos devagar, vai dar tudo certo. E você querendo o resultado. E ele, não, chefe, a gente vai. Eu vou ligar pro cliente de novo, ele vai fechar. Então, o vendedor estável, ele não vai ser um vendedor de volume. Mas a quantidade de clientes que ele atender vai ser um público fiel. Ele vai criar uma espécie de redoma com os clientes dele. E, cara, vai ter recorrência, vão ser clientes próximos. Ele vai criar proximidade com esses clientes. Ele não vai ser um cara de volume. Ele vai ser um cara de margem e entrega com estabilidade. E até mesmo no momento dos líderes, né? Falando agora de vendedor, do líder conseguir dar um feedback para um vendedor, a questão de entender o comportamento de cada pessoa também é extremamente importante para conseguir colher os resultados positivos, né? Extrair o melhor de cada um. Eu falo, o líder estável, como ele se preocupa muito com pessoas, qual que é a tendência? O vendedor chega de manhã e, você vai conversar com ele, você viu que ele está com mau hálito. O líder estável, o que ele vai fazer? Olha, algumas pessoas às vezes têm problema de estômago, né? E o hálito fica um pouco forte. E olha, tenta uma bala e tudo mais, né? E muito cuidado para dar o feedback. O líder que é dominante chega e fala assim, comeu um rato hoje cedo, cara? Vai escovar os dentes. Já tá no meio. Pô, você é um dragão, vai atender o cliente igual o dragão ali, jogando... Então, é muito interessante isso, porque a maneira com que ele se comunica, pensa e age, toma decisão, é completamente diferente um do outro, né? Diferente. Se o líder é estável e chega muito cheio de dedos pro vendedor dominante, vai falar, fala logo. Pô, era isso que você queria falar, cara? Caramba, rodou tanto pra falar isso, cara. Nossa, você gosta de perder tempo, hein? E como eu falei, como é importante, como vira a chave, como muda o jogo, você entender sobre o perfil comportamental. Não só para vender, mas também para você liderar, né? A gente como líder, a gente como tem um time grande. Então, assim, você saber lidar com cada pessoa, né? Com cada perfil e colocar também essas pessoas também no lugar certo também, porque às vezes você consegue, sabendo, entendendo mais de perfil, cara, tem um cliente que ela é totalmente analista, cara, analítico. Eu não vou colocar o meu dominante, né, maior, né, para atender esse cara, porque esse cara vai se sentir pressionado, o dominante ele vai querer fechar ali já na hora, e o cara analítico não, o cara estável ele vai pensar, ele vai... Quem que é o melhor para atender esse cara? Cara, melhor para atender esse cara vai ser o cara de amizade, o cara de pessoas, que vai ser o cara influente, vai ser o cara, um próprio cara estável também. Exato. Então, você vai conseguindo performar, deixar a sua equipe, né, performando da melhor forma. Então, você como líder, como gerente, você consegue isso, cara, muda o jogo. Exatamente. Mas para isso,
precisa Entender. tem que entender, tem que estudar. E aí tá aqui. Cara, aqui. eu sou viciado nesse negócio de disque. E é muito interessante, muito porque louco, é muito louco. às vezes Ó, você tem tá- uma prova aqui, viu? Tem, né? Tem uma prova aqui. Ó, Tem. case de sucesso da... Case de do- sucesso. Case aqui. E esse cara aqui Tem um case aqui, ó. tá expert no assunto, viu? Porque Não, ele vai virar psicanalista daqui a pouco. Vai, Porque isso é tão maluco, porque às vezes você tá conversando com, assim, informal, no seu dia a dia, você tá à vontade. E de repente você começa a analisar as pessoas. Aí as pessoas que sabem também, eles falam, você tá me analisando, né? Eu não, cara, Não, tá tudo certo. tô de boa, Mas Mas é viciante, é muito legal. E eu tenho um exemplo, até, não sei se eu já contei pra Mas aí- vocês, Não. mas nós temos uma equipe de SDR lá em cima, vocês conhecem o pessoal de lá. Conhecemos. Nós temos o Isaías. Eu até brinco com ele, né? O Isaías é o líder lá do SDR. E quando às vezes eu fico lá em cima tratando algumas coisas com ele sobre a chegada de lead e tal, e às vezes eu fico escutando ele nas ligações, né? E nós Nossa. atendemos clientes do Ele Brasil explica inteiro. muito bem, cara. E a gente atende o Brasil inteiro, clientes que ligam na loja. E ele sabe surfar em todas as ondas. Dos estilos. Por quê? Vamos supor, se ligou um cliente baiano, lá da Bahia, lá de Salvador, vamos dizer. Cada um tem seus modos de falar, seus vícios de Sotaques. linguagem, seu sotaque. Ele entra no sotaque de cada cliente. Se o cara é do Nordeste, pai, é esse aí carro aqui mesmo, pai. Esse carro aqui é poeta, pai. Daqui a pouco entra um carioca. Ainda. Ele entra em todas essas ondas e consegue se conectar com os clientes, cara. Isso que é uma expertise que ele desenvolveu, que é top demais, né? Ainda mais ele sendo do SDR, que ele vai conseguir direcionar melhor. E tem um detalhe aí, Gabriel, que é um case, o Isaías, meu abração pro Um Isaías. abraço pra vocês. Abraço pra vocês aí. O Isaías hoje, ele é o líder, né? Hoje ele tem o cargo hoje de liderança do SDR. Então, ele foi o primeiro SDR. E, assim, foi uma situação... Eu não entendia tanto de perfil comportamental como entendo hoje. Como a gente conversava aí no começo. A gente conversava sobre no isso. começo. Então, o Isaías era um vendedor. Qual que é o perfil do Isaías? Ele é um influente estável, um influente conforme. Agora, não lembro, mas Ele é influente com ele é estabilidade. influente com estabilidade. Então, para o vendedor, o influente com estabilidade É só emoção. é só emoção. Então, ele era o cara que ele, Paixão. ele Virava melhor amigo do conversava, cliente. ele virava o melhor amigo do cliente. Ele é o cara que ele marcava o Sentir as churrasco, dores do cliente. ele ia jantar com o cara, ia almoçar com o cara, mas e a venda? Meu Isaías, mas e aí? Fechou? Não, vai fechar. Ele prometeu que vai vir semana que vem. Chegar a semana que vem, cadê o cara? O cara já comprou. O cara Ou o cara passava aí pra mostrar o carro que ele comprou. passou, o cara comprou. Exato. E Coisa. ainda traz o carro Não, aqui pra ver. não, ele Traz o trazia. Exato. Aí ele falou assim: obrigado, cara, Isaías, você vai ser meu amigo pra sempre, mas tá aqui o carro que eu comprei aqui Isso. e tal, obrigado pelo atendimento. E aí, cara, a gente entendendo disso também, dessa, vou falar assim, dificuldade, né? Vamos falar desse Uma desafio. oportunidade de melhoria. Exato. Bem, outra Exato. coisa pra Ah, é falar outra pro cara. coisa. Aí, tá vendo? outra coisa. Nunca vai faltar palavras. Oportunidade de melhoria. Ai, que barato. Falou, Isa, vamos fazer uma mudança? Cara, a gente precisa um novo processo na empresa que não tem ainda, que não existe, que é SDR. Cara, a gente precisa, isso foi em 2000, se não me engano, 2022. Tem 3 anos que a gente está com... Foi 21 ou foi 22? Ou tem 3 anos ou 4 anos que a gente está com o processo de SDR, mas não tínhamos ainda. Falei, cara, a gente precisa ter esse processo para a gente poder melhorar a performance. Então, tô vendo que o vendedor não está fazendo ali o primeiro atendimento. Cara, a gente precisa ter o primeiro atendimento de qualidade, ter o processo de SDR. Você encara? Não marcou. Beleza, vou encarar tudo. Cara, deu muito certo. Como deu certo que hoje ele treina outros SDRs. Então hoje ele virou, ele virou líder hoje ele é um cara que ele conversa muito bem, ele faz o que o SDR tem que fazer, que é criar conexão, se relacionar com o cliente, consegue o agendamento, traz o cara aqui, pega um vendedor que é o vendedor matador, fechou a venda. Passa a régua. Então, a importância do processo e de entender cada perfil. Isso é E importante. você colocar as pessoas no lugar certo. Eu costumo falar nas palestras, eu falo o seguinte, que o treinamento bom, ele gera resultado. Se o processo bom, ele gera resultado. Se o teu processo não está gerando resultado, ou ele está mal desenhado, ou ele não está sendo feito. E esse é um erro que acontece muito. Por exemplo, eu já vi gente pegar e falar assim, não, eu tenho uma central com SDR. O que é o SDR na cabeça dele? Ele pegou uma salinha, colocou um computador, colocou uma pessoa lá. E vida que segue. Cara, você tem que treinar essa pessoa para ela argumentar bem, para ela saber lidar.
Uma vez eu cheguei numa loja e o pessoal falou assim, não, aqui a gente tem um encantador de leads. Eu achei bonito isso. Nossa, Encantador de leads. Encantador de leads. eu já imaginei o cara um mago ali, né? Ah, vamos ver o encantador de leads. O que o encantador de leads fez? O cliente foi lá, ligou para ele, ele ligou para o cliente virou e falou assim, eu queria saber a motorização do carro. Ele falou assim, 1.8. Aí. E ficou aquele silêncio. Eu assim, Cadê o falei, cara, encantador? travou o cara, né? Cadê o encantador? Aí o cliente, e quanto que custa? Né? Ou seja, cara, O cliente tem que perguntar, até porque o cliente fica até ofendido, né? Porque ele Fica fica desconfortável. desconfortável, né? Desconfortável. Porque Balcão de informação. Tá, eu falo mas assim, ó, o cliente até sabe que cor que é, né? Esse carro é azul, né? Tipo, porque falta diálogo. O Aí cliente não. que tem que... O que a gente percebeu Aí, ali? Ele era um balcão de informações, ele não encantava ninguém, cara. Ele era uma peneira. Se o cliente quisesse muito comprar o carro, ele passava para frente. Aham. Então, ele não era um encantador. É aí que tá. Tem uma série de detalhes que a gente precisa ver dentro desse processo para o processo alavancar. Então, essa habilidade de entender o cliente, essa habilidade de encantar. Por exemplo, o cliente perguntou, lembra da intencionalidade? De novo aqui, ó. Intencionalidade, isso é processo. O cliente perguntou a motorização, é claro que eu vou responder, ó, o carro é 1.8, mas é 1.8, o único dono, tá com baixíssima quilometragem, cara, o carro tá em perfeito estado, a gente fez aqui toda a parte de higienização do carro, tá fantástico. Quero te convidar para vir aqui tomar um café, vem visitar nossa loja. Isso é encantar, isso é dar um bom atendimento. Exato. Isso é conduzir o cliente que está mais ou menos num cliente Exato. mais interessado. Eu falo que o trabalho do SDR é pegar um cliente que foi impactado e transformar ele num cliente extremamente interessado. Né? Para quando ele chegar aqui, o vendedor ir lá e mostrar, ó, é isso mesmo que a gente Aconteceu um exemplo hoje, acabou de acontecer. É que para quem não sabe, tá acompanhando a gente agora, nós estamos gravando esse podcast dentro da nossa loja, né, mano? Dentro da nossa loja. Dentro da nossa Isso aí. loja, ali embaixo tá o Essa é a nossa showroom. essa é a nossa estrutura. Essa é a nossa estrutura, pra você ter noção, tem. hein? Daqui a pouco entra alguém aqui para pedir aprovação. Pra pedir aprovação. E aconteceu um exemplo agora. Eu desci rapidinho para poder fazer o vídeo. Nós fizemos um trabalho de tráfego pago no Instagram, que nós fazemos com muita força, né, nas nossas redes sociais. E o cliente chegou ali, eu entrei na sala, enquanto vocês estavam tomando um café ali, eu escutei o vendedor conversando com o cliente falando meu nome. Eu vi isso. Eu falei, opa, eu escutei, virei pra ele, né? Falei assim, você que faz os vídeos lá do Instagram, né? Falei, seja bem-vindo e tal. E fui entender a venda, né? O cliente foi impactado, é o que você falou, é o processo. Nós fizemos o processo de divulgação do nosso produto. O cliente foi impactado no carro X. O SDR entrou em contato, se conectou com o cliente, trouxe ele para a loja. Chegou na loja, o vendedor identificou a necessidade, porque ele estava vendo um carro sedã, mas ele identificou que o cara vai ser pai agora, o filho vai nascer próximo mês, se eu não me engano, e ele precisava de um SUV. Fechou no SUV. É isso. E Tá vendo só como que é o processo? Uma como pergunta simples, você chega pra ele e fala assim, viu, o carrinho do bebê vai caber bem aí dentro, com mala e com tudo? Ele fala, pô, é verdade, hein? Tá Porta-mala. vendo só? É as perguntas certas. E É essa detalhe, conexão, né, cara? É o além da processo. conexão do processo, olha a sinergia que a empresa Exato. tem. Foi feito todo um trabalho para que o cliente agora tomasse a decisão. Exato. É a sinergia que vocês estão Exato. aí. Isso é muito importante. Exato, exatamente. Ó, Legal. E eu costumo falar, técnica para quem quer montar um departamento de SDR. Tá? Primeira técnica, chama a gente. Isso mais importante. Mais importante. Se quiser tentar fazer sozinho, já vou dar uma dica. Acontece muito do vendedor, do cliente, se conectar com o SDR. Como que ele chama? Isaías. E aí, vocês já devem ter esse exemplo. O pessoal chega e fala, eu queria falar com o Isaías. Exato. Né? Muito. Legal dele descer, cumprimentar e falar, eu só faço o agendamento e tal. Mas eu falo que a gente tem que construir essa ponte. Por quê? O cliente vai lá e se conecta com o Isaías. Né? Exato. E aí, o que o Isaías precisa fazer? Precisa enaltecer outro. Olha, eu vou te passar pro Franco, ele vai te atender aqui na loja. Cara, fica tranquilo, o Franco conhece muito dos carros. Você vai adorar o atendimento dele e tal. O cliente não conhece o Franco, mas já tem uma visão. Essa passagem de extremamente bastão positiva. é muito importante. É muito importante. É muito importante que às vezes desagenda, né? É o que acontece. não, Desagenda, né? Exato. Desagendamento. Vários desafios que a gente Qual que é a já dica, Daniel? passou. Porque tem essa, né? Essa ponte que você tem que fazer. Eu, SDR, tenho que enaltecer o vendedor. E aí tem mais alguns detalhes. Vou virar para ele e falar assim, olha, tô te passando aqui o WhatsApp do Franco, né? E todas as informações que você me passou também estão encaminhando para ele. Legal. Fiz o meu primeiro passo ali. O Franco tem que fazer o papel dele, porque é a sinergia da empresa. O Franco vai ligar pro Gabriel e vai falar assim, Gabriel, você conversou com o Daniel, ele já me passou todas as informações,
Cara, tô te aguardando aqui na nossa loja, vai ser um prazer te atender, né? E aí o que que ele faz? Ele já faz essa ponte. Olha, me falou que você tem um carro para dar na troca, vem aqui que a gente vai fazer uma avaliação boa. Aqui na Cardoso a gente paga muito bem, né? Tô te esperando. O que que acontece? Eu já fiz essa ponte, né? Então, essa conexão tem que ter. Se eu não faço isso, o que que acontece? Você chega na loja, quem que é o Franco? Não sei quem que é. Aí tá perdido. Tá perdido. Você fica meio sem jeito na loja, né? Você não sabe nem a cara dele. Pelo WhatsApp, quando eu SDR, te mando o contato dele, você vai ter a foto dele. Você vai chegar e vai, poxa, eu vou procurar o Franco. Sim. Então, essa conexão, o cliente ele tem que se sentir acolhido dentro da loja. Ele tem que se sentir que ele é uma pessoa convidada para vir para a loja. Exato. Tá? Não chegava assim, não, eu não sei aleatório. quem é. Chega tudo aleatório. Isso que, até para complementar aí, né, a importância do processo. Porque o cliente, quando ele entende que existe um processo, que existe uma esteira, que ele ali é o bem maior dessa, porque né, é o processo de mostrar para esse cliente o quão importante ele é. Tanto que ele é tão importante que tem uma pessoa do pré-atendimento e tem uma pessoa agora que vai dar continuidade, que é tão boa quanto o pré-atendimento, que é o vendedor tal, e esse cliente começa já a diferenciar, fala, cara, é diferente essa empresa. Aqui eu falei com outras empresas que não tinham essa estrutura, então você já é o crédito, né, que você já ganha por mostrar o processo. Exato. E o cliente valida. Pessoal, por incrível que pareça, infelizmente. Ah, não. Oh, infelizmente. Como assim? Infelizmente. Que horas são? Nem sei. Eu não vi com o relógio. O Franco acho que tem que ir pra Taubaté. Acho não, eu tenho que ir pra Taubaté. A gente só passou de uma horinha e pouquinho aqui. Tá. Cara, mas assim, ó, dicas valiosas. Infelizmente a gente tem que. Já tá com 1h10 aqui de podcast. Parece que mas assim, ó, parece que passou 20 minutos, sinceramente. Mas é muito rico. Quem assistiu até agora, cara, o quanto importante, compartilha pro seu amigo, pro seu, enfim, pra pessoa que você acha que precisa ver esse vídeo, pegar essas dicas, são dicas valiosas, muito importantes. Cara, demais. Marcão, eu quero deixar aqui um convite. Por favor. O que acontece, né? Marcão falou várias vezes que a gente fez treinamento aqui e tudo mais. A gente até então tem essa modalidade que é um treinamento particular, onde você contrata para a equipe de vendas e tudo. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que tem muito lojista que às vezes é pequeno, tem 2 vendedores, 3 vendedores, ou se não, o vendedor que se interessa, a gente recebe muito contato de vendedor falando, olha, eu quero participar do treinamento, mas aqui na loja que eu trabalho o pessoal não investe nisso, eu quero pagar do bolso e tal. E para uma turma particular fica muito cara. Então a gente está lançando agora turmas abertas. Então, para você que tem interesse, bacana, você é vendedor. Legal. Ou você é um lojista que tem... Poxa, eu tenho 2 vendedores, eu não consigo tirar os 2 para fazer o treinamento ao mesmo tempo. A gente tem turmas abertas com horários diferentes ao longo do dia. Então, quer saber um pouquinho mais, entre em contato pelo Instagram, né? @prospectprooficial no Instagram. Pode entrar em contato com a gente, ou no meu Instagram, @Daniel_Pavanelli. Ou @o Rafael Franco. Isso aí. Inclusive, tá aqui embaixo, aqui na nossa descrição aqui já, os arrobas e os contatos. Quer saber um pouco mais, quer conhecer esse programa, a gente já tá lançando ele e tenho certeza que vai ter muito sucesso. Top demais. E ó, quem assistiu aí, né, e viu aqui, né, essa aula, fala lá, olha, eu vim através, eu tô aqui acessando o curso aqui. Vim através da Cardoso. Eu ia fazer aqui um lance aqui de um bônus aqui. Bônus dado. Eu consigo. Ia fazer um lance aqui de um cupom aqui. O cupom Rafael Franco. Caramba. Não, mas, né, de repente aí, alguma situação para quem tá assistindo. Fechado. Tá fechado? Pode falar. Opa. Coloca lá no Instagram, né, fala assim, olha... Conheci pelo Cardoso Cast e tudo mais, vai ter uma condição diferenciada. É isso aí. E, cara, e a gente valida. Porque desde 2018 já estamos indo aí para 7 anos, é isso? Sim. Então, 7 anos com treinamento. Quem acompanha sabe aí da performance que é o time Cardoso. A gente vende aí mais de 100 carros, única loja no Brasil. Qual loja no Brasil que vocês conhecem que vende 5, 8, 9 carros em uma live, em uma hora? Eu nunca vi. E eu sei que vocês estão no Brasil inteiro, inclusive até América Latina, que eu já vi treinamento já fora do país, né? América Latina. América Latina também, viu? Estados Unidos, na Flórida. Então, tem alguma loja concessionária que
que se vocês já viram, vendeu em uma hora. Uma live no Instagram, Em live, em uma hora no Instagram. e 20, vender 9 carros. Nunca vi. 9 carros. Parabéns. Parabéns. Então, Baita case, isso é um baita case. Se vocês quiserem marcar outra para falar de inteligência artificial. rapaz, Você ficou cogitou- faltando a inteligência artificial ainda. Ficou faltando. Inteligência artificial, presença importante. digital, cara, a gente tá à disposição. Aí. Então, vou Podemos- marcar outra já. Já vamos deixar marcar. marcada outra. Fechado. Porque a gente falei no começo. E assim, eu reforço, porque eu acho que hoje é muito importante a inteligência artificial, junto com atendimentos, junto com... Cara, quem quer Você ter veio lá de performance... fora, tem alguma coisa que está acontecendo lá fora que pode vir a ser tendência aqui? Cara, o que nós conversamos hoje, você vai nas lojas, eu tava nos Estados Unidos, né? Então você vai no Walgreens, por exemplo, antes você tinha atendente, não tem mais atendente. Tá aí. Então tudo você, fica uma Totem. pessoa na loja ali só, tudo totem. Então, assim, lógico, você vai ali comprar algo que você já sabe que você vai comprar. Pô, vou comprar ali, enfim, vou comprar alguma coisa de saúde, alguma coisa, né, necessidade básica. Então, você já vai ali, já pega e compra. Mas, se você ir numa loja, você precisa ainda ter a questão, né, o atendimento consultivo. Você precisa ter, falar com pessoas. Né? Os Estados Unidos eu sei que tem aquela rede de lojas que é totalmente automatizada, mas também sofre ainda aquela situação de carência de ter ali o ser humano para você poder ser Do consultivo. atendimento humanizado. Então, assim, a lição mesmo hoje você estar atualizado, você ser, né, um profissional atualizado, Boa. entender de pessoas, entender de atendimento e ter inteligência também artificial também te ajudando, também te complementando. Vamos lá, não é inteligência artificial fazendo o seu trabalho, vamos deixar bem claro isso. É um braço, né? é um auxílio que Deixar você tem porque ali. é importante isso. Eu põe lá na inteligência e coloca. Não, isso não é legal. Mas como agregador, como ajudador, um braço ali, né? Vai ser muito importante. Já é importante. Já é muito importante. É isso. Mas vamos deixar marcado para a próxima. A gente falar em inteligência artificial, como pode ajudar. Vamos, porque o Gabriel ele me pedala. Não, já tem que marcar agora, que hoje ele tá em Tocantins, Não, amanhã eles estão na agenda lá agora, em- já marca na agenda agora, que Tá lá. senão aqui. É, E assim, e essa agenda. hoje Trava a nós agenda. Vou travar, tem que nós travar. estamos falando em junho, cara, vai ser para Ih, dezembro. rapaz. Se não for em 2026. Vamos marcar já. Pessoal, Cara, obrigado. Foi incrível. bom demais, Obrigado. incrível. Querem deixar alguma mensagem aí para o Olha, nosso público? Cara, eu falo que obrigado pela oportunidade. Eu falo que aqui o Cardoso Cast ele é uma ferramenta para a gente divulgar esse trabalho e a gente tem um compromisso dentro da Prospect Pro, que é justamente esse, de levar informação de qualidade, técnica para que o vendedor possa fazer o trabalho dele com mais profissionalismo, né, com mais qualidade, ganhar mais dinheiro e dar mais conforto para as pessoas que ele ama. Então, vendedor, aproveita isso, gostou, compartilha. Se você ainda não segue, Cardoso Cast, vai lá, começa a seguir. Isso Isso aí. aí. Isso É aí. Bom, eu vou tentar ser breve quanto filósofo aqui, né? Já para umas filosofadas aí. Tem uma frase que me despertou e é uma frase que faz muito sentido. Ela diz que mais importante do que a chegada é a jornada e quem nos acompanha até lá. Né? Então, você vendedor que está aí em busca de mudar, de pensar em fazer diferente, pensa nisso. Você não só chegou, tem a jornada que ela é muito importante. Então, obrigado pela audiência, Que obrigado, aula. Cardoso. Que aula. Que aula. Deixando com chave Já de ouro. ansioso aula. pro próximo. Que aula. aí. Que aula. Vamos já trava Tamo essa agenda junto. já. Vamos travar a agenda, vamos conversar já para ter a parte 2. Boa. É isso. Será que um dia a gente consegue ter os três aqui? O Franco, o Vamos. Daniel O e Rafael, o Tyson? tem que ser um só com o Rafael, velho. Tem que ser o Rafael, senão tem que ser o Rafael, senão é verdade. Não, é vai isso deixar aí. os dois falar. É Não, isso deixa, aí. não, tá. Aí, Rafa, É brincadeira. isso aí. Para você que ficou até agora, nós agradecemos aqui sua audiência aqui no nosso vídeo. Já compartilha com todo mundo que você conhece. Você, vendedor, que está precisando de um upgrade, quer aprender, quer ter alta performance, uma ótima opção, excelente opção aqui, Prospect Pro. Os caras são feras demais. Não é à toa que a gente está todos esses anos com ele. Então, já segue aqui a Prospect Pro, já segue a Cardoso lá no Instagram também, já se inscreve no canal e obrigado, mais um episódio finalizado, Marco É Aurélio. isso, valeu pessoal, muito obrigado até aqui, quem ficou até aqui, muito obrigado, tamo junto, até o próximo, vamos embora. Vamos pra cima, obrigado, Pra valeu! cima. Valeu, Valeu. gente. Valeu.